Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu estou aqui hoje com a Cileide Campos para apresentar para vocês a palestra IoT aplicada à melhor utilização de recursos naturais. Essa palestra foi apresentada durante a Embarcadero Conference 2015 em São Paulo e ela cobre aí o desenvolvimento de um aplicativo mobile que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Bom, eu sou MVP Embarcadeiro, trabalho com Delphi desde 1998, desde a versão 3, e sou diretor técnico da TKS, onde atuo como engenheiro eletricista na coordenação de projetos de desenvolvimento de software para a área de automação industrial. A Cileide Campos trabalha com a gente, ela é estudante de engenharia em controle e automação, é estagiária aqui da TKS, e esse ano ela foi aí terceira colocada no concurso Embarcados 2015, justamente com essa aplicação 100% desenvolvida em Delphi e integrada aí a placas microcontroladas, tá certo? A gente vai cobrir um pouquinho mais sobre essa solução e vocês vão saber aí por que ela foi terceira colocada nessa competição nacional que envolveu um grande fabricante de placas de microcontroladores. Bom, durante o evento, a primeira coisa que a gente fez foi pedir que as pessoas levantassem a mão e dissessem quem sabia o que era isso. Como a gente está online aqui, não dá para a gente levantar a mão, então eu vou dar 2 minutinhos para vocês me dizerem o que é isso que eu vou mostrar agora na próxima imagem. E aí, todo mundo sabe o que é isso? Então, a Cileide tem... Quantos anos você tem, Cileide? 24 anos. Cileide tem 24 anos, eu tenho 34, só 10 anos mais velho que ela. E eu falei, Cileide, como é que você não sabe o que é isso, Cileide? Isso aí é um capacitor de fluxo. E Cileide, que é estudante de engenharia, aí já dos últimos semestres de engenharia, me olhou com a cara assim de, não sei, continuo não sabendo. E eu achei muito engraçado, eu dei risada. Falei, não é possível que no último ano de engenharia você não sabe o que é um capacitor de fluxo. E aí eu falei para ela que o capacitor de fluxo era o que permitia aí as viagens no tempo do DeLorean, do filme De Volta para o Futuro de 1985. Então, o DeLorean, ele era uma máquina do tempo, que era a fonte de energia dele era justamente o capacitor de fluxo, era o segredo do DeLorean. E aí Cileide deu risada e ela não conhecia o filme, o filme foi lançado aí muito antes dela nascer. E esse filme, na verdade, foi assim, um precursor de muita coisa que a gente vê hoje acontecendo. E as pessoas olham com certo ceticismo quando você fala de ficção científica, e os mais céticos olham e falam assim, olha, o filme previa que o futuro era no dia 21 de outubro de 2015, que foi justamente o dia do evento. Então, naquele dia, a gente estava no dia em que a máquina era programada e ela ia para o futuro. Ela ia de 85 para o futuro. Então, em 85, se via o futuro como se via no filme. Só que aí os mais céticos falam, não, a gente não está no futuro. O evento aconteceu nesse dia, no dia 21, e no dia 21 eu não estou andando aí num flyboard, ou seja, num skate sem rodas que flutua sobre o chão. Eu não estou andando nesse cara, então os mais céticos olham e falam, não, a gente não está no futuro, isso aqui não é o futuro. Bom, enquanto uns olham e acham que a gente ainda não está no futuro, por outro lado eu olho e digo, não, a gente está no futuro. Então, a gente tem aí o link ali em cima, onde mostra 15 previsões que o De Volta para o Futuro acertou, e o De Volta para o Futuro acertou em diversas coisas. O filme acertou, por exemplo, ao falar sobre óculos de imersão 3D. Então a gente tem aí o Google Glass, a gente tem aí projetos de óculos sendo adquiridos por fortunas, por grandes empresas do ramo da computação. Em 85, a gente tinha o filme anunciando a morte dos que viriam a ser depois os CDs e DVDs. Então, em 2015, ele já estava anunciando a morte dessa tecnologia. Importante lembrar que essa tecnologia nasceu e começou a tomar conta do mercado americano no ano de 1981, o ano em que eu nasci. E o filme anunciava a morte desses caras. Para você ter uma ideia, minha filha apareceu esses dias em casa, minha filha tem 3 anos, ela apareceu com um DVD em casa que ela ganhou de presente. Minha esposa começou a falar comigo querendo que eu arranjasse um DVD player para tocar aquele negócio. Falei, cara, não tem jeito, isso morreu já para ela. Minha filha tem 3 anos, ela não vai conhecer essa tecnologia. Jogue fora esse DVD sem ela ver.
Porque a gente não tem onde passar. O meu notebook não tem player de DVD, minha casa não tem player de DVD, então eu não tenho mais onde rodar isso aqui, né? E ela insistiu e acabou desistindo nisso e aceitando que DVD realmente já morreu, né? Veja, o filme acerta ainda em outras questões, como interação com videogames por movimento, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade. O filme acerta ao mostrar, por exemplo, tablets, a primeira vez talvez no cinema que o conceito de tablet surgiu, né? E diversas outras coisas, como drones, telas planas, pagamentos online e assim por diante. Tá? Então o filme acertou em muita coisa. E para quem acha que o filme não acertou em você estar andando no flyboard, a gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim. Bom, então aí só fazendo uma escala temporal, eu gosto muito desse site, é um site que se chama computerhistory.org, ele coloca aí uma linha do tempo para que a gente possa clicar e ver o que aconteceu na história da computação em cada um desses anos. Em 1985, a Apple estava lançando os primeiros computadores Macintosh, em 84, tá? Os CDs já existiam para música, mas estavam começando a ser introduzidos como mídia de CD-ROM, né? E em 85 a linguagem de C++ de programação estava sendo publicada. Então a gente está falando nesse tempo aí, onde o filme foi lançado, e ele dizia que o futuro seria o dia de hoje, né? Mais precisamente o dia em que a Embarcadero Conference aconteceu em São Paulo, no dia 21 de outubro de 2015. Bom, naquele mesmo dia eu passei para o pessoal alguns vídeos onde vocês podem aí depois verificar no YouTube, mas em maio agora de 2015 acabou de ser batido o recorde de voo num flyboard motorizado, algo semelhante a um drone, né? Sendo que o controle é 100% executado pela pessoa que está em pé em cima do drone. Então bateu-se o recorde de voo num equipamento como esse. E isso é o futuro, né? Isso é o precursor daquele flyboard que o filme anunciava. E se em maio de 2015 isso daí parecia com um drone, em agosto de 2015 a Lexus, um fabricante muito famoso de carros de altíssima performance, publicou aí uma propaganda, um comercial, demonstrando o conceito de flyboard implementado com supercondutores e semicondutores, né? Usando aí resfriamento com nitrogênio líquido, eles foram capazes de criar uma prancha que efetivamente flutuava no ar a centímetros do chão e permitia que um profissional de skate, depois de treinar durante muitas horas com aquela prancha, fizesse manobras usando a prancha. E eles gravaram isso, produziram um comercial, mas a prancha era real, tá certo? Existe um making-off, o making-off está aí disponível nesse link, onde demonstra-se o conceito e todo o conceito é explicado em detalhes. Então, mais próximo do que isso, senhores, é uma questão de tempo para a gente ter o flyboard real que a gente quer. Tá? Bom, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a falar de IoT, a gente começa a falar de microcontroladores. O que a gente tem hoje é um cenário onde as pessoas começam cada vez mais a se interessar por isso, e a gente ficou muito feliz, eu e particularmente, a Cileide também, que é desse meio, em ter pela primeira vez na Embarcadero Conference uma trilha só voltada para aplicações de IoT. Eu talvez tenha sido a primeira pessoa a apresentar, por exemplo, quando lançou-se o Delphi XE2, a demonstração da integração das aplicações mobile com aplicações microcontroladas. Então eu demonstrei em 2012 a possibilidade de acender uma lâmpada através de um aplicativo mobile. Então eu clicava no meu iPad, no meu iPhone ou no meu iPad e eu acendia uma lâmpada controlada por Arduino. E naquele momento foi algo muito inovador, porque as pessoas não sequer sabiam o que era Arduino e estavam muito focadas em desenvolvimento desktop e migrando para desenvolvimento mobile. Enquanto eu, que venho da engenharia, tenho um background muito grande e de muitos anos já no desenvolvimento de microcontroladores. Então a gente precisa cada vez mais começar a entender disso, começar a entender o que são as plataformas microcontroladas para prototipagem, né? Como é que se faz isso de forma simples e flexível? Então no evento a gente levou vários microcontroladores diferentes fabricantes, para demonstrar diferentes recursos, como é que era no passado, né? Como é que eu fazia quando eu estudava engenharia, como é que os meus estudantes fazem hoje em dia. Tá?
A gente discute um pouquinho sobre hardware e software open source, então muitas dessas plataformas, como o Arduino, tem hardware open source. O que é hardware open source? Né? A gente tem todo o projeto lá disponível para, se você quiser melhorar aquele dispositivo físico, você fazer alterações e propor à comunidade. Né? E dependendo da aplicação que você vai trabalhar, você vai ter que também trabalhar com questões de dimensões físicas. Qual é o tamanho da placa que eu posso usar nessa aplicação? Qual é o peso dela? Esse peso influencia ou não na minha aplicação? Quais são os recursos que ela disponibiliza para mim? Né? Dependendo do que eu preciso implementar, eu preciso de determinados recursos disponíveis, uma placa pode ou não ter aquele recurso disponível. Quanto ela consome de energia vai determinar questões de autonomia e assim por diante. Tudo isso vai estar aí alinhando com a sua aplicação. Essas informações, essas peculiaridades da placa vão estar aí ligadas a questões de processamento, se a sua placa é 8 bits ou 32 bits, quantos megahertz ela tem, né? Então as placas mais simples geralmente estão trabalhando em 16 megahertz, as placas ARM mais poderosas geralmente é 95 megahertz, então essa é hoje a faixa aí de trabalho que a gente opera. E quanto de memória eu tenho, então a minha aplicação vai caber, né, nos meus 512 KB de flash, por exemplo, que eu tenho, vai ser suficiente 2 KB de RAM ou eu preciso de algo mais avançado com até 32 KB de RAM, né? Vou começar a falar ouvir e falar de nomes como 8051, PIC, ATmega, ARM, que são nomes de processadores, e nomes de fabricantes, como Intel, Microchip, Atmel, Freescale e NXP, talvez aí um dos mais famosos, né? Então a gente precisa começar a entender um pouco mais disso, sair um pouco do mundo desktop e mobile puramente dito e começar a entrar no mundo das diferentes placas, das quais a gente levou fisicamente para apresentar algumas delas, como é o caso do Arduino Uno, Mega e Duo. A gente tinha essas placas lá para demonstrar para as pessoas em questão de dimensão, em questão de acoplamento de shields, né, a possibilidade de você empilhar shields e inclusive também quanto a plataformas de desenvolvimento. Então a gente abriu ali muito brevemente o Visuino para que as pessoas conhecessem, olha, isso aqui, o Visuino, é uma aplicação para desenvolvimento para placas Arduino, onde a aplicação é 100% desenvolvida em Delphi. E no final você desenvolve o seu código para Arduino utilizando blocos e conexões de blocos, o que torna o desenvolvimento muito simples. Tá certo? Essa é uma solução aí da Mitov, a Mitov, cujo CEO é o meu grande amigo Boyan Mitov, que eu conheço há muitos anos aí, desenvolvendo software lá no Vale do Silício, e está desenvolvendo aí um trabalho fantástico dessa ferramenta que ainda está em beta e vale a pena você conhecer, tá certo? O site é o visuino.com. Bom, nós demonstramos alguns shields, levamos alguns shields para que as pessoas conhecessem, não fizemos aplicação com shield, mas para que a pessoa entendesse o conceito de empilhar placas, ou seja, você tem uma placa principal, onde você, sobre ela, vai colocando mais placas que vão adicionando recursos à sua placa principal. Para que isso serve? Por exemplo, eu posso estar com uma placa de Arduino Uno aqui embaixo, como sendo a minha placa de processamento principal, e acima dela eu posso conectar uma placa de GPS. Sobre essa placa de GPS eu posso conectar uma nova placa agora de cartão de SMS, tá certo? Um cartão de operadora GSM, que vai permitir que eu envie mensagens de dados, e adicionar uma terceira placa com um cartão SD card, tá? Junto esses três caras, implemento uma aplicação para rodar dentro do meu microcontrolador Arduino e implemento uma outra aplicação em Delphi para receber os dados enviados. Então, basicamente aqui, o que eu poderia fazer seria um rastreador, tá certo? Onde eu capturo as coordenadas usando o GPS, transmito usando o GSM. Se eu não tenho sinal na área, eu armazeno no SD card e transmito quando o sinal voltar. E do outro lado eu posso ter uma aplicação servidora. Esse aqui é um exemplo de uma aplicação que nós desenvolvemos, onde do outro lado nós tínhamos uma aplicação que recebia uma conexão socket de uma placa, armazenava numa base SQL Server e depois utilizava como interface com o usuário para apresentação do rastreamento do veículo uma estrutura 100% desenvolvida intraweb e interfaceando aí com a API do Google. Tá? Então isso é uma aplicação aqui da nossa empresa, onde a gente consegue aí rastrear diversos veículos e manter o controle disso daí. Tá certo? Então isso aqui é só um exemplo do que dá para fazer e a carinha do pessoal lá na hora que a gente apresentava isso, era assim que a gente via todo mundo com as carinhas de oh, que legal, não sabia que dava para fazer tudo isso com Delphi. Né? Dá de forma muito simples. A partir daí a gente vai começar a evoluir para outros tipos de placa, por exemplo, de menores dimensão ou de mais poder de processamento,
tá? E aí, seguindo a linha do Arduino, que é uma linha bastante divulgada, a linha, inclusive, que durante o evento a gente teve outras palestras falando sobre ela, a palestra lá do Laércio, por exemplo, lotou de Arduino, ficou muito lotada mesmo, né? A gente pode aí trabalhar com Arduino Mini, Arduino Micro, Arduino Nano, a gente levou a amostra desses caras para o evento, e também Arduino LilyPad, que é flexível, por exemplo, que já permite aplicações para fixação em roupa, fixação no corpo, tá? De forma muito leve, de forma muito prática. E aí foi essa carinha que o pessoal fez lá na hora do evento, né? A gente fazia uma brincadeira, dava uma risada, mas realmente a gente via algumas pessoas assim bastante, oh, nossa, eu não sabia que eu tinha dispositivos microcontrolados que eu podia, por exemplo, colocar na minha roupa e desenvolver uma aplicação agora que conecte com o meu dispositivo mobile ou que conecte com minha aplicação desktop e assim por diante, tá certo? Lá no evento a gente questionou as pessoas quem efetivamente já tinha trabalhado com microcontroladores, ou seja, quem já tinha pegado uma daquelas placas e desenvolvido alguma coisa para microcontroladores. E aí muito pouca gente ainda levanta a mão, pessoal. A gente precisa aumentar esse contingente, a gente precisa começar do básico mesmo, acender um LEDzinho, né? Porque no momento que a gente acende um LED, que seja, a gente está fazendo o controle de um dispositivo. A partir daí, o que é que eu vou controlar depende mais de você começar a entender um pouquinho mais de eletrônica e começar a avançar um pouquinho mais nos seus conhecimentos de microcontroladores, tá certo? Falando um pouquinho aí do que é possível de fazer, ainda integrando com o MBED, agora já também num segmento mais profissional, eu dei o exemplo da minha aplicação de mestrado, onde eu desenvolvi um projeto de mestrado que foi concluído em novembro do ano passado, onde todo o software foi desenvolvido em Delphi, tá certo? Para rastreamento no tremor de Parkinson. Isso foi tema do meu mestrado em medicina e foi 100% implementada numa placa microcontrolada, tá certo? Nesse caso, uma placa MBED, onde o processamento é 100% ARM e a gente tinha aí alguns acelerômetros que eram fixados nos membros superiores do paciente e me permitem rastrear o padrão de tremor do paciente durante o dia. Então a ideia, o conceito aí é a gente permitir que o paciente vá para casa com o equipamento e ao retornar para a clínica o médico consiga ver como foi o padrão do tremor. Ok, você tomou a medicação às 8 horas da manhã, como foi a distribuição desse tremor? Quanto tempo ele levou para reduzir? Quanto tempo ele levou para retornar? Qual é a eficácia da medicação após 6 meses, 1 ano de tratamento? Né? Então está reduzindo a eficácia, esse padrão de resposta está mudando, preciso alterar a medicação? Qual é a nova resposta? Então o equipamento permite você fazer isso de forma portátil. Né? Então essa foi a grande sacada aí. E nesse caso a gente utilizou o Embed, que é a mesma tecnologia que é tema aí do concurso de projetos Casa Conectada 2015, na qual a Cileide foi em terceiro lugar com o projeto Irrigação Consciente, né, que motivou essa palestra. Então, quando eu contei para o pessoal no Embarcadero Brasil que a minha estagiária tinha ganhado esse concurso, participado de uma apresentação em São Paulo, um concurso nacional fomentado aí pela Freescale, que é um fabricante internacional de placas microcontroladas, eles se interessaram bastante em saber mais, principalmente porque a aplicação foi 100% desenvolvida em Delphi. Tá? Então é dessa aplicação agora que a gente vai saber um pouquinho mais e a Cileide vai contar um pouco mais aí pra gente sobre o projeto. Tá certo? Antes da gente poder da Cileide falar aí sobre o projeto, a gente vai correr brevemente aqui na aplicação só para vocês poderem ver ela em funcionamento, só para a gente ver os menus, algo bem rápido, tá certo? Depois a gente vai voltar aqui e abranger cada um dos menus. Bom, eu estou abrindo aqui o Mobizen, tá certo? Que é uma solução online, onde a gente está vendo aqui em tempo real a tela do celular da Cileide. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também a minha câmera, que aí a gente vai conseguir visualizar. Tá certo? Só um minuto. Então, vou jogar para aqui para o lado direito, para a gente conseguir ver o celular dela ali. Tá? Então a gente está aqui com o celular e a partir daí a gente consegue, por exemplo, fazer acesso aos menus. No lado esquerdo vocês estão vendo o menu ali, tá certo? Se a imagem aqui no lado direito não estiver bom, e aí me perdoem as referências de direita a esquerda, tá? Mas a gente tem um menu principal da aplicação, uma tela principal da aplicação. Na tela principal eu tenho informações,
mostrando questões de previsão do tempo. Então eu estou vendo aqui Salvador, segunda-feira, data, céu claro, 30 graus, tá certo? E a partir daí eu posso ver algumas informações do menu, tá? Eu posso configurar o meu dispositivo. Vou retornar aqui. Opa, sair da aplicação. Entra de novo, por favor. Posso configurar meu dispositivo, eu posso monitorar áreas, tá certo? Eu posso enviar dados. Então, para cada uma dessas telas, eu vou ter alguns recursos que foram implementados, que a gente vai passar por cada um deles, tá certo? Então, aqui foi só para a gente mostrar a aplicação, depois a gente vai voltar aí para cada uma dessas telas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E aí agora eu vou passar a palavra para a Cileide para ela explicar aí um pouquinho do que foi o projeto. Bom, o objetivo principal da competição Embarcados 2015 era desenvolver um protótipo de aplicação para mudar o futuro em projetos de Smart Homes e Smart Energy, utilizando qualquer tecnologia de produto friscado. Então, essa competição ela possuiu algumas etapas, 3 etapas. É um concurso de abrangência nacional. E na primeira etapa, 25 melhores projetos receberam uma placa Friscale K64F e uma placa de dispositivo Bluetooth para conexão de dados, se a aplicação tivesse a conexão de dados. E na terceira fase foram 10 finalistas que demonstraram seus projetos lá em São Paulo. Foi lá no Hotel Gran Ria, no dia 15 de setembro de 2015. Os critérios para seleção foram criatividade, eficiência do projeto, número de produtos da Friscale utilizados, complexidade técnica, usabilidade da aplicação, classificação geral da aplicação e um potencial benéfico ambiental. O projeto de irrigação consciente, ele tem como objetivo principal evitar o desperdício de água. Então, quando essa competição foi anunciada, as pessoas tinham que pensar o que eu vou fazer para deixar a minha casa conectada e com ela ter um benefício ambiental ou um benefício para a sociedade. Então, além de evitar o desperdício, eu pensei em fornecer uma quantidade de água para essas plantas, que elas pudessem se reproduzir, sobreviver, criar frutos e flores, mas que fosse adequadamente a cada tipo de planta e não houvesse esse tipo de desperdício de água. Então, de acordo com algumas pesquisas que foram feitas, 70% do uso da água consumida no mundo, ela vai para a agricultura. Então, é uma grande quantidade de água que é usada nessa atividade. 40% da produção mundial de alimentos, ela vem da agricultura irrigada. Então, é uma água que é fornecida para uma determinada atividade muito grande e há um desperdício também muito grande nessas atividades. Eu fiquei em terceiro lugar nesse concurso. E ele foi utilizado com alguns sensores e como controlador principal, como já foi dito, que a K64F da Friscale, que eles forneceram. Ela possui um grande processamento de dados e com isso eu posso, por exemplo, guardar esses dados de se eu estou gastando muita água, de quanta água eu estou gastando, de quanto em quanto tempo essa água está sendo gasta, e eu posso criar relatórios, armazenar, até porque a capacidade dessa placa me permite fazer isso. Também utilizamos o sensor de luminosidade, sensor de umidade do solo, sensor de chuva, de temperatura e umidade, para comunicação de dados entre o aplicativo Delphi e a plataforma do controlador. Nós utilizamos o Bluetooth inicialmente, mas de acordo com a aplicação desse aplicativo, a gente pode ampliar com redes mesh, Wi-Fi ou o que a pessoa desejar. Também foi utilizado um módulo relé e que eu posso adicionar uma bomba. Inicialmente, eu estou usando uma bomba de carro, aquelas de esguicho, mas eu posso usar para ligar qualquer dispositivo que possa ser ligado em 110 ou 220 volts. Também foi utilizado um módulo RTC, no qual eu conto com a disponibilidade de contar de quanto em quanto tempo essa irrigação vai ser ligada, vai ser acionada. E aí eu evito que eu consiga gastar tanta água, molhar as plantas por muito tempo e consigo diferenciar cada plantação por um determinado período. Então, plantas comuns,
flores, rosas, eu posso regar de 2 em 2 dias. Mas tem outros tipos de vegetação que eu posso estar molhando de 15 em 15. E isso diminui gradualmente o consumo de água. Aí, pessoal, só um parênteses, é que durante o evento a gente efetivamente levou a placa, a gente montou esse protótipo na frente lá da apresentação e demonstramos os recursos, tá? Aqui a gente tem uma limitação, quando a gente está num evento online, a gente não vai ter como demonstrar esse protótipo aqui para vocês. Depois a gente vai passar aí um link onde existe a apresentação dessa demonstração que foi feita inclusive como etapa do concurso, a apresentação oficial como etapa do concurso que a Cileide apresentou online. Mas a gente levou todos esses sensores, a gente demonstrou que quando irrigava e o sensor de solo estava muito úmido, então ele parava de irrigar e assim por diante, tá certo? Então isso também teve um impacto muito legal lá durante a apresentação. E isso daí efetivamente foi feito depois da gente demonstrar a etapa que a gente vai passar agora, que é a etapa de código. Então, vamos para a etapa de código, tá certo? Bom, a partir de agora eu vou alternar aqui, tá certo? Eu vou sair aqui da nossa apresentação no PowerPoint e a gente vai ficar alternando entre o PowerPoint e o Delphi para seguir aí com a nossa apresentação. A gente vai seguir o mesmo roteiro que foi realizado lá na Embarcadero Conference em São Paulo. Bom, para demonstrar o aplicativo, a gente começa aí pela tela principal do app, tá? Na tela principal a gente tem, na verdade, aqui um T-Image, então essas gotas aqui, na verdade, são uma imagem que estão aí em cima de um T-Image. No topo eu tenho um T-Toolbar, onde na esquerda eu tenho um Speed Button. A gente vai ver isso tudo ali no Delphi. E nessa tela a gente tem alguns recursos. Então, toda vez que eu abro o aplicativo vai capturar a latitude e a longitude, vai identificar com essa informação de latitude e longitude a cidade, é o F, pelo Google Maps, onde a pessoa está, vai apresentar essa informação aqui, então Salvador, ou seja, quando a gente abriu lá o aplicativo estava mostrando São Paulo, então quando a gente abre aqui ele mostra Salvador, tá certo? A gente está em Salvador, Bahia, e ele vai buscar a informação de meteorologia, essa informação que você está vendo aqui da predominância do sol e da temperatura, a partir da informação do CPTEC, que traz, na verdade, meteorologia dos principais aeroportos do Brasil, tá certo? Então a gente vai agora alternar lá e localizar aqui o F-Location Manager, que é o modo aí utilizado para ele. Bom, eu estou aqui rodando no Mac a minha aplicação, estou usando um VirtualBox da Oracle, onde dentro dele eu estou rodando aqui o Windows 8.1 e instalado o Delphi 10 Seattle, versão mais nova. Tá? Abri o projeto aqui no Delphi 10 Seattle, estou vendo aqui o meu T-Image Viewer, tá certo? Com a minha imagem aqui das gotas, o meu T-Toolbar aqui em cima com o Speed Button, tá certo? E os labels que vão apresentar as temperaturas e assim por diante, tá? Bom, aquele evento de localização está programado aqui no on-show do form. Então, no on-show do form eu tenho um procedimento localizar, onde eu vou aqui habilitar o meu Location Manager, tá certo? Para capturar as minhas coordenadas de latitude e longitude. Então, eu capturo as minhas coordenadas de latitude e longitude, tá certo? E no momento em que eu tenho essas coordenadas, eu utilizo um GET, tá certo? A partir de um HTTP, faço um GET no Google Maps, tá bom? A partir daí, o retorno dessa aplicação vai ser tratado de forma, inclusive, bem simples, tá certo? Utilizando aí copies para identificar as coordenadas, a cidade onde eu estou. E a partir dessa informação da cidade onde eu estou, vou localizar aqui no meu XML, vou colocar essa informação lá no meu label, tá certo? No label de estado, no label de cidade, que está aqui em cima. Então a gente poderia, inclusive, depois eu até comentei com a Cileide que existiam formas mais elegantes de ter feito isso daqui, mas não importa, a gente está feito aqui de uma forma extremamente simples e extremamente funcional também, tá bom? Bom, então a tela vai apresentar essa informação e vai permitir que a gente visualize aquele menu principal. Então deixa eu abrir aqui em tempo real mais uma vez a aplicação, conectar no celular dela. Só um segundo aqui para a gente passar pela etapa de conexão aqui do aplicativo.
Pronto, tá aí. Uma vez conectada, é isso aqui que a gente está vendo aqui na tela do celular dela, eu posso clicar no meu menu. No momento que eu clico no menu, tá vendo ali? O menu se abre para a direita apresentando diversas informações. Então eu posso, por exemplo, clicar na tela no link de monitorar áreas. Então vamos ver como é que isso acontece dentro do Delphi. De forma muito simples. Eu tenho um speed button aqui, tá certo? Onde esse speed button tem um procedimento de on-click que aciona um multiview. Então se a gente for aqui na tela principal, eu vou localizar aqui o multiview 1 e o multiview 1 ele está aqui dado visible false e eu vou poder verificar ele aqui dando um visible true. Está lá o meu multiview, tá certo? Esse multiview ele tem aí um list box com vários list box items. Então todos esses itens que você vê ali no menu principal são na verdade list box items, tá certo? Onde no evento de on-click ela vai aí mostrar a tela respectiva. Então, nesse caso, a tela de M-áreas. Então, ela implementou aqui tudo como sendo panels, tá bom? Então, a gente consegue aqui, por exemplo, na aplicação principal, verificar aqui o M-áreas, que foi a tela que a gente acabou de abrir ali. E essa tela de M-áreas também está visible false. Então, botei aqui o meu panel para visible true. Já estou vendo aqui a tela de M-áreas que ela enxerga ali por trás. Deixa eu tirar o multiview aqui do true. Desculpa, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Desculpa, eu estou no list box, perfeito. A Slade já viu aqui que eu não estou no multiview, eu estava no list box. Então tá lá, tirei o multiview aqui do visible true, estou vendo as mesmas informações que a gente está vendo aqui em tempo real no aplicativo, tá certo? Essa tela, especificamente falando de monitoria de áreas, ela é uma tela onde eu vou, na verdade, simplesmente fazer um cadastro, tá bom? A gente vai se ater aqui a algumas dessas telas e a de monitoria de áreas ela vai estar a seguir, vai ser a seguir. Bom, a gente tem uma tela onde a gente consegue verificar a meteorologia, que é essa tela de previsão do tempo. Vamos abrir aqui no aplicativo real. Então perceba que aí ele já carregou aí, segunda-feira, 16/11, tá? Então ele fez isso em tempo real, tá, pessoal? Realmente está parcialmente nublado aqui hoje, onde a máxima bateu 33 e a mínima 24 em Salvador. Como é que ele faz isso, tá certo? Então ele vai fazer também um get, onde existe um procedimento lá previsa tempo que essa tela executa ao ser apresentada. Então se a gente vier aqui no Delphi, vamos localizar aqui esse previsa tempo. Então tá aqui, previsa tempo, aqui, tá aqui meu procedimento previsa tempo, tá certo? E aí, ó, perceba que ele faz também um get, dessa vez no CPTEC, tá? E a partir desse get do CPTEC, ele vai ter aí a informação do retorno do aeroporto mais próximo. Ela processa isso também, processa esse XML de retorno e aí apresenta as informações dos 3 dias, né, que são apresentados aqui. Então perceba que ele vai mostrar para a gente aqui a terça, a quarta e a quinta, que são os 3 próximos dias. Hoje é segunda-feira, a gente está gravando esse vídeo e a aplicação vai aí nos 3 próximos dias retornados pelo CPTEC e apresenta para a gente, simplesmente processando o XML de retorno do CPTEC, tá certo? Bom, a aplicação segue no cadastro de áreas e nos outros cadastros, cadastro de vegetação, de monitoria de dados, de áreas, todas as informações são cadastradas no banco de dados SQLite do próprio dispositivo, tá certo? E aí a gente vai agora fazer uma demonstração de uma tela de cadastro dessa. A gente vai pegar uma tela, talvez a mais interessante, que é a de área, não é isso? Você abriu aí agora? Então atualizou aqui. Então a tela de área ela é mais interessante porque além de fazer um cadastro normal, digamos, de textos, né? A gente também tem a possibilidade aí de fazer captura de imagens. A gente queria mostrar isso para vocês, tá certo? Então ela vai cadastrar uma nova área aí, botar o nome de Delphi. E, obviamente, aí você teria nomes da sua área, né? Que você está fazendo um cultivo, ou
cadastro da vegetação específica que você tem lá, se você tem que tipo de vegetação, então perceba que ela botou vários nomes ali diferentes. E aí a gente vai clicar ali no botão da câmerazinha para poder permitir capturar uma imagem. Então essa imagem ela está pegando aí em tempo real com a câmera do celular. A gente tirou a foto aí da caneca que a gente comprou durante o evento. Tá? Posso excluir a imagem. Então, além de eu tirar a foto, eu apresento a imagem ali no meu image. E eu também posso pegar imagens da base do celular. Esse Lady vai abrir fotos agora no celular dela. Então, acho que você tem que ir um pouquinho mais devagar, porque ele não sincronizou aqui. Faz de novo aí pra gente ver. Espera. A conexão com o dispositivo às vezes é um pouquinho lenta. Agora sim. Ela já tinha feito no celular, agora vocês viram. Aí ela pegou uma imagem da base do celular dela. Tá certo? Então eu posso, de forma muito simples, aí, carregar essas duas informações. Vamos ver como é que isso aí é feito dentro do Delphi. Então vamos alternar aqui no Delphi. E essa tela, se não me engano, chama áreas. Então eu tenho um tPanel áreas, que está visible. Deixa eu alternar aqui para o form. Como ela fez tudo em panels, tá certo? Então está aqui agora o panel visible. E eu posso vir aqui, ó, e eu verificar que eu tenho um button, que é o meu botão de câmera, e eu tenho um button, que é o meu botão de carregar a imagem da minha biblioteca. Vamos ver o que está implementado, né? Qual é o evento que está implementado nele. Opa, não tem evento, não tem nada implementado aqui no clique desse botão, tá vendo? Tudo que eu tenho aqui é um action. Então se a gente vier aqui nos actions, ó, eu vou verificar que a Slade nada mais fez do que pegar um action padrão, ou um action standard de câmera, que se chama Take Photo from Camera Action 1. Então, ela criou um action standard a partir da lista de actions disponíveis, tá certo? Então, a gente tem aqui uma série de actions disponíveis, onde a gente tem aqui Take Photo from Library ou Take Photo from Camera. Então, eu simplesmente crio um novo action a partir de um action standard e associo esse action ao botão. Isso quer dizer que sem nenhuma linha de código, Slade pôde aí implementar a aplicação dela para fazer interface com a câmera do celular. Obviamente, além desses actions de câmera, a gente tem diversos outros actions de volume, de discagem, né, de visualizações, ou seja, são actions relacionados aos dispositivos mobile. Vamos ver aqui o nosso action do botão de abertura da foto da biblioteca. Perceba que ela tem um outro action que é Take Photo from Library Action, tá certo? Então ela simplesmente veio aqui em New Standard Action, Media Library, Take Photo from Library Action. Criou o action, relacionou o action ao botão e pronto. Sem nenhum código também, ela está aí podendo fazer a captura dessas informações. Então a gente demonstrou isso lá para o evento. No evento pessoal, muita gente já conhece esse recurso, muita gente ficou assim, nossa, como é simples, né, de implementar. E sim, tudo é bastante simples, a ideia é realmente que seja simples. Aqui eu tenho edits, aqui eu tenho labels, eu associo isso à minha base via um SQL Connection aí do SQLite, tá certo? Se você olhar, inclusive, no meu canal de vídeos, a gente tem diversos vídeos falando sobre isso em português, no canal do Adriano também, o canal do Landerson, ele está fazendo um trabalho muito bom aí, focado para mobile, e também no canal do Embarcadeiro. Então a gente demonstrou isso e as pessoas acharam bastante interessante, só que isso ainda era só a parte de mobile propriamente dito, tá certo? Bom, a gente já falou disso daqui, os actions, veja que está tudo descrito aqui no PowerPoint, tá? E aí vem a parte de conexão com o dispositivo, com a placa, né? Então a Slade implementou um sistema que conectava com uma placa e fazia isso via Bluetooth. Então a gente tem aqui na tela de conexão com o dispositivo, você dava o IP o número, né, de acesso do dispositivo e ele fazia a conexão com esse dispositivo através de um procedimento chamado conectar. Então se a gente vier aqui no Delphi, eu vou ocultar aqui esse painel de áreas e vou ocultar também o painel de monitoria de áreas, só para a gente voltar para o principal, tá certo? E aí a gente pode vir aqui vou vir aqui no início do meu projeto, simplesmente dar uma busca aqui pelo procedimento de conectar uma função. E aí perceba que ela fez a conexão através de um Java Class para o dispositivo Bluetooth.
E ela fez isso antes da versão 10. Então essa aplicação ela foi implementada usando o Delphi, qual versão? 17. Usando o XE7, onde ainda não existia a implementação do componente de Bluetooth propriamente dito, já disponível na paleta de componentes do Delphi, coisa que agora no no 10 Seattle a gente já tem disponível, né? Então ela implementou isso usando um T-Bluetooth via uma conexão de socket e a aplicação funciona perfeitamente. Ela localiza o dispositivo, faz a intermediação do código e libera esse dispositivo para acesso, tá certo? A partir daí, o que ela faz? Ela faz a escrita dos dados. Então, você vai programar que dias da semana você quer que ele ligue ou desligue, quanto tempo ele vai ficar ligado, se ele vai verificar sensor de umidade de solo ou não, se ele vai verificar sensor de luminosidade ou não, do tipo, eu não quero que irrigue durante o dia, ou só quero que irrigue durante o dia, coisas desse tipo, né? E aí ela empurra, né, esses dados, ela envia esses dados para o dispositivo, para a placa, via o Bluetooth, também usando uma classe, uma estrutura, algumas estruturas Java e o acesso via socket, né? Então tudo vinha implementado num nível um pouco mais baixo, coisa que hoje você vai usar um componente de Bluetooth da paleta e simplesmente dá um send na informação que você quer enviar, tá certo? Então ela envia essa informação, ela faz um out.write dessa informação e envia isso para o dispositivo. Como a gente não tem o dispositivo agora, a gente não consegue demonstrar, mas lá no dia a gente fez essa programação do dispositivo em tempo real e demonstramos esse envio para o pessoal. Depois a gente ficou aguardando um tempo e aí a placa disparou e iniciou a irrigação. Bom, aqui a gente procurou cobrir um pouco do código, né, que foi abordado lá no evento. Nos slides você tem o print aí de todos os códigos e essa implementação depende também de um outro código que está implementado na placa, né? Então a gente falou que utilizou uma placa da mbed da Freescale, onde a gente tem que ter um código lá também para poder receber essa informação, né? De olha, você vai irrigar nesse determinado horário. Depois a sua aplicação mobile se desconecta e a informação fica gravada lá na placa. Ela usa o relógio de tempo real da placa para saber se chegou ou não a hora e inicia a irrigação, mas fica fazendo o controle dos sensores para saber se é hora de parar, se já irrigou demais, coisas desse tipo. Então, isso tudo é obtido através de uma implementação em C, que é programado e compilado e gravado na placa, e essa implementação é feita através do próprio browser, tá certo? Então, a mbed ela tem um site, que é o developer.mbed.org, onde você conecta nesse site e funciona como se fosse uma rede social de desenvolvedores. Você implementa a sua aplicação, pluga a sua placa, compila direto pelo browser, ou seja, é independente de plataforma, faz o upload para a sua placa do código que você compilou e, se você depois quiser, pode disponibilizar esse código para outras pessoas ao redor do mundo. Então é muito fácil também você fazer a sua implementação para a placa, porque tem gente trocando código de forma bem abrangente, ou seja, abrangendo diversos recursos. Eu não sei trabalhar com Bluetooth no mbed, não tem problema, tem muita gente que já disponibilizou códigos que você pode consultar e você pode incorporar na sua aplicação. Tá? Então o mbed tem esse conceito, é um conceito bastante interessante. Tá certo? Bom, com isso a gente termina e conclui a nossa parte de implementação, que durante o evento a gente tem uma maior flexibilidade de demonstração, tá? E gostaríamos de deixar aí nossos contatos para que vocês possam enviar e-mails, seguir a gente no Twitter, acompanhar nosso canal de vídeo e agradecer imensamente aí ter sido selecionado como uma das 3 melhores palestras aí e poder estar apresentando esse conteúdo para vocês agora nesse evento online. Tá certo? Sileide, uma última palavra? Gostaria de agradecer também por ser uma das 3 melhores palestras do evento e pela participação também das pessoas que votaram lá como uma das melhores palestras. Obrigada. Até mais.